que as fábricas de carro elétrico não utilizam o teto do carro para colocar placas solares e os carros assim possam ter uma autonomia de energia solar, sendo que aí nem precisaria carregar eles tanto? É uma boa pergunta enviada pelo perfil O Iluminado. Bora saber então por que as fabricantes não fazem isso. A primeira questão é a eficiência. A eficiência dos painéis solares ainda é muito baixa. Em condições ideais, os painéis solares conseguem reverter, ou seja, converter, melhor dizendo, cerca de 20% de energia solar em eletricidade. Ou seja, de tudo que ele recebe apenas converte 20%, o que é muito pouco. Ou seja, esses 20% não conseguiria gerar muita energia para um veículo, principalmente porque em dias nublados e à noite o carro não teria como carregar então a sua bateria, a sua energia, pois ficaria comprometido, pois não tem luz solar, nem à noite, nem em dias nublados. E por ser pouca conversão de energia, a autonomia que daria para o carro seria muito baixa. Então você não conseguiria viajar de tarde. Você poderia ficar no meio do caminho aí. Outro ponto é que essas placas são bem pesadas. Imagina colocar isso no teto de um carro. Ou seja, o carro ficaria mais pesado. E isso comprometeria a questão do combustível, do consumo do combustível, a eficiência disso. Ou seja, a placa solar, se já consegue reverter pouca energia num carro pesado, a autonomia seria mais baixa ainda. Outro ponto é o tamanho do teto do carro, que é considerado pequeno para colocar assim uma placa solar. Uma placa solar grande consegue sim converter uma quantidade de energia suficiente para aquilo que ele precisa, mas colocar uma placa solar em cima de um teto de um carro é pequeno. Se ele já converte pouca energia, imagina um pequeno então, vai converter quase nada. E por fim, o preço. Essas placas são caras para você colocar e ainda são caras para você gerar manutenção delas, principalmente para um carro que vai ficar exposto no céu, na chuva, na neve, se tomar um granizo pode quebrar, sem contar os detritos que caem da estrada, entre outros fatores. Isso poderia gerar um custo de manutenção muito alto para o proprietário do veículo, além de um custo muito alto de instalação para a fabricante, o que aumentaria consideravelmente o preço do veículo. Aumenta o preço, oferece poucas vantagens, baixa a autonomia do veículo, ficaria um carro pesado, ou seja, por essas e outras, não compensa colocar uma placa solar no teto de um veículo para transformá-lo assim num carro elétrico. Quer dizer, pelo menos não com a tecnologia que existe hoje em dia. Pode ser que isso mude nos próximos anos. Quem sabe? Afinal de contas, quem descobriu o ferro? Boa pergunta. Enviado pelo Cristiano Pereira. Vamos então descobrir quem descobriu o ferro. A grande verdade é que nós não podemos dar crédito a uma única pessoa. Não dá. Não foi, uma pessoa em si. Mas podemos dizer que foi uma nação, um país. Para você ter uma ideia, há indícios registrados aí, arqueológicos, que o ferro foi descoberto há 5.000 anos antes do nascimento de Cristo. Ou seja, 5.000 anos antes de Cristo. Pelos antigos egípcios. Vou falar a verdade. Os egípcios, eles eram fora da curva. Eles eram um povo à frente do seu tempo. O que eles descobriram, o que eles criaram, Olha, a história do Antigo Egito é espetacular. Os caras são fora da curva, acima da média, incríveis, são incríveis. Eles que descobriram, então, o ferro. Os primeiros objetos de ferros que eles começaram a trabalhar eram ferros feitos de meteoritos, ou seja, pedaços que caíram na Terra. O ferro meteorítico é mais puro do que o ferro extraído de minerais. E além disso, além de ser mais puro, é mais fácil de se trabalhar. Depois de 2.000 anos que os egípcios, então, começaram a trabalhar com o ferro, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, os humanos em si, podemos dizer assim, já começaram a desenvolver técnicas para fundir o ferro extraído de minerais. Essa tecnologia permitiu que o ferro fosse produzido em escala muito maior, a um custo muito baixo. E o desenvolvimento dessa fundição de ferro levou então à Idade do Ferro, que começou, por exemplo, na Europa por volta dos 1.200 anos antes de Cristo, a Idade do Ferro na Europa. Na Ásia, a Idade do Ferro começou 2.000 anos antes de Cristo. Na China, por volta de 1.000 anos antes de Cristo. E é interessante notar que o ferro veio depois da descoberta do bronze, pois até então era utilizado o bronze para ferramentas, para armas, só que o ferro veio para ser mais duro, mais durável e mais barato do que o bronze. Interessante, gostei. Quantos containers são perdidos no mar por ano? Ou seja, aqueles navios cargueiros que levam centenas, milhares de containers por mundo inteiro, quantos deles caem nos oceanos, nos mares, por ano?
cai muito. Quem mandou essa pergunta foi o perfil Siakiox. Vamos então conhecer quantos. Bom, de acordo com os dados da World Shipping Council, conhecido pela sigla WSC, no ano passado, cerca de 661 containers caíram nos oceanos, ou seja, foram perdidos no mar, o que dá uma média de cerca de 55 containers por mês, o que é um número muito grande. Caiu muita coisa. Só que mesmo assim, o número do ano passado foi muito consideravelmente menor quando comparado a 2021. Só no ano de 2021 caíram no mar cerca de 2.038 containers. 2.038 em 2021, 661 em 2022. Uma queda de 65% em 2022 para 2021. Só que se você somar os últimos 15 anos, dá uma média de 1.566 containers caídos nos mares e nos oceanos por ano, o que é um número muito alto. Só para você ter uma ideia, 2021, com essa média de 2.038 containers caído, daria cerca de 169 containers caindo por mês, uma média de 5 containers caindo nos oceanos por dia, o que é um número muito alto. E isso preocupa muitas autoridades no mundo inteiro, pois dentro desses containers pode ter substâncias tóxicas, pode ser combustível, pode ser produtos químicos que podem matar os peixes, a vida marinha na região onde caiu esses containers, ou seja, pode poluir e pode contaminar a água desses oceanos. Essa é uma das grandes preocupações. Tá, Adriano, mas por que cai tanto container no mar assim? Simples. Tempestades, ventos fortes, ondas que batem muito forte no navio, pode fazer com que ele balance e os containers comecem a cair até cair lá fora do navio. Ele vai para o mar. Ou pode ser que eles estejam mal amarrados, no caso de falhas humanas, ou até mesmo falha nos equipamentos que seguram eles e corrigem ou alinham eles. Uma série de coisas. O fato é que cai container pra caramba nos oceanos. Tem muita coisa no fundo do mar aí que a gente nem imagina. Por que nós não sentimos cheiro quando nós estamos dormindo? Será que nosso nariz para de trabalhar durante o sono? É uma boa pergunta enviada pelo Cristiano Pereira. Vamos descobrir. Na verdade, o nosso olfato ele é um sentido que requer atenção e consciência. Quando nós estamos dormindo, nosso cérebro entra em um estado de ondas cerebrais lentas. E isso são associados à redução de consciência e de atenção. Ou seja, faz com que seja muito difícil do cérebro processar informações sensoriais, o que inclui cheiros. Para entendermos melhor, nosso olfato tem um sentido quimiosensorial, o que significa que ele detecta substâncias químicas no ar. Quando nós respiramos, essas substâncias químicas são levadas para o nosso nariz, onde são capturados por células sensoriais especializadas. Essas células enviam sinais para o nosso cérebro, que interpretam assim os diferentes tipos de cheiros que nós sentimos. Só que para que isso seja possível, nós precisamos estar atentos e conscientes. Inconscientes, nosso cérebro não tem condição de processar ou entender o que é aquele cheiro. Então, por isso, resumindo, nós não sentimos cheiros enquanto dormimos, porque necessita que nosso cérebro esteja consciente e atento às condições ambientais ao nosso redor. Só assim é possível que ele possa sentir o cheiro das coisas. O que as farmácias fazem com as receitas que ficam retidas quando nós compramos medicamentos controlados? E agora, o que elas fazem? Boa pergunta enviada pelo Alex Miranda. Vamos então descobrir. Bom, no Brasil, a retenção de uma receita para esses tipos de medicamentos é uma exigência da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela exige que se retenha a receita de medicamentos controlados e de antimicrobianos. Pois é, a finalidade de se reter essas receitas é de controlar a venda desses medicamentos, pois eles podem causar dependência ou mesmo até resistência bacteriana, se for usado de maneira inadequada. Quando um paciente compra um remédio controlado ou antimicrobiano na farmácia, ele leva duas vias da mesma receita. Uma fica com ele, com o paciente, e a outra fica com a farmácia. A farmácia ela é responsável por arquivar por até 2 anos essa via da receita que ficou retida por ela, pois o farmacêutico responsável pela farmácia ele tem que verificar a validade dessa receita, a assinatura do médico responsável para ver se ainda está tudo certinho, para assim liberar o medicamento. Além disso, ele deve explicar para o paciente os perigos que essa substância pode conter.
e, claro, também os benefícios dela. Essa receita que fica retida na farmácia deve ser guardada em um local seguro e protegido, pois se caso um dia a Anvisa fiscalizar essa farmácia e precisar verificar essas receitas que ficaram retidas para ver o controle da venda desses medicamentos perigosos, ela pode solicitar. E aí a receita, tendo tudo certinho, arquivada, pode mostrar para a Anvisa que de fato eles estão trabalhando dentro das normalidades exigidas pela agência. Depois de 2 anos que o paciente comprou o remédio, aí pode ser descartado as receitas. Resumindo, as receitas ficam na própria farmácia, ficam guardadas, arquivadas certinho, com segurança, por 2 anos. Caso a Anvisa passe para fiscalizar, elas vão exigir que apresente essas receitas. Depois disso, é descartado.